Crônicas, capítulo de número 31. Eu vou dar aquela revisada, mas nós vamos para o capítulo 32, viu? Amém? Vamos terminar 31 e vamos passar. Vamos ver se dá para passar para o 32. Se não der, aí nós no domingo passaremos. Mas eu creio que vai dar. Pelo menos acredito eu. Vamos lá. Nós, no culto passado, falamos sobre o rei Ezequias. Ele que mandou abrir o templo, quem lembra? Mandou abrir o templo que estava fechado. O templo foi fechado pelo rei Acás, seu pai. Nós aprendemos que o templo somos nós, sim ou não? Que nós não podemos estar fechados, mas abertos para Deus. Amém? Templo fechado quer dizer atividade encerrada. Ou seja, crente desviado, crente frio. Quando teu coração está fechado para as coisas de Deus, seja para ir à casa do Senhor, seja para ler a Bíblia, seja para orar, seja para evangelizar, para tomar decisões que são necessárias, que são úteis para a tua transformação de vida, são resoluções que Deus espera que você tome há muito tempo, mas com o coração fechado você nunca vai tomar. E por que o coração se fecha? Por que o templo foi fechado? Acás era um rei mau, diga, Acás era um rei mau. Mau no sentido duplo da palavra. Eu vou dizer por que duplo, porque ele era mau para ele e mau para as pessoas que estavam com ele. Ele só fez o que era mal. Mas tinha uma pessoa que foi criada dentro da casa dele, filho dele, que olhou, viu toda a sua malignidade, toda as suas ações ruins, mas não se deixou conduzir por aquilo, que foi o rei Ezequias. O rei Ezequias preservou seu coração, guardou seu coração. E nós também ensinamos que, sobre tudo, nós temos que guardar o nosso coração. Se a gente não guardar, a gente vai ser corrompido por todas as coisas que estão ao nosso redor, por todas as pessoas que estão ao nosso redor. E sempre tem gente para isso, sim ou não? Sempre tem coisas que nos conduzem à perdição. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem, está lá em Provérbios, né? Parecem ser caminhos bons, mas são caminhos de morte. Então você até imagina que aquela pessoa seja boa para você, que aquele emprego seja bom para você, que aquela determinada situação seja conveniente para a sua vida, mas lá no final você percebe pelos acontecimentos, tá? Você podia até usar aquela inteligência, né, que eu falei brincando, o famoso Simancol, né? E perceber que se está indo ruim é porque não é um caminho bom, né? A árvore boa não gera fruto ruim, a árvore ruim nunca vai gerar um fruto bom. Então, se você abrir os olhos espirituais, você vai perceber o que não está certo, o que não está correto. E você já deve se converter do mau caminho. Você não precisa ir até o final. Tem gente que parece que quer chegar lá no fundo de poço, ainda cavar mais um pouco. Não precisa. Você não precisa disso. Se você já percebeu que o negócio é ruim, sai daí. Vem para Jesus. Amém? Você não precisa continuar nessa derrocada final aí. Você não precisa ir até lá. Deus não quer esse teu sofrimento. Deus não quer essa tua angústia. Deus não quer a tua opressão, a tua depressão. Deus não é feliz com isso. Isso não agrada a Deus. Tá? Eu fui orar numa senhora hoje, ela chorando pela vida, pela saúde dela, chorando, mas aquele choro, sabe aquele choro de tristeza? E eu disse, pare de chorar, porque Deus não te dá graça dessa forma. Deus não vai te dar graça assim. Primeiro, para que Deus nos dê graça, nós temos que agradar a Deus. Amém? Então, será que Deus se agrada do teu desespero, da tua angústia, da tua desesperança, da tua falta de fé, da tua incredulidade? Então, porque você desconfia dele, você não crê, você está aqui, mas não crê que ele é fiel e justo para te abençoar, para mudar tudo. Na verdade, nós temos autoridade e poder para mudar coisas.
A Bíblia diz: o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. O que nós desligarmos da terra será desligado no céu. A questão é que Satanás, ele engana, engolda, ele mente e ele transmite a você que você não tem condições nem capacidade alguma. E Deus, ele vai trabalhar na tua vida justamente na tua incapacidade. É onde você é muito incapaz que Deus é capaz de te abençoar mais ainda. Amém? Então vamos meditar aqui, vamos ler. No capítulo 29 até o versículo do 1 ao 11, nós vimos que ele manda abrir o templo. Diga, ele abriu o templo, depois ele purifica o templo, do 12 até o 19, ele purifica o templo. E nós paramos justamente no 19, quando ele e os levitas e os sacerdotes refazem todos os utensílios que haviam sido destruídos por Acás. Nós falamos nessa parte que o que era ruim, que estava no templo, que Acás colocou, que era maldição, eles tiraram. E tudo aquilo que fazia parte do templo, que era bênção, eles repuseram novamente. Eles refizeram e repuseram lá no lugar, no seu devido lugar. Amém? Pronto. E com isso você aprende que no seu coração não pode ter coisas malditas. Pensamentos, desejos e tal. Não. Joga fora. Isso não presta para você. Traz para você aquilo que vai te conduzir à luz. Amém? Ok? Quem entendeu isso? Ah, por que fulano manifesta demônios? Coração. Por que fulano está preso em um vício? Coração. Por que se prostitui? Coração. O coração é volição, é desejo. Então, se você não parar com esse desejo mal, você nunca vai ser liberto. Nunca. Não existe. A gente manda, o demônio sai, mas ele volta. Ele volta com mais 7 sempre. Por quê? Porque a palavra te lava, você fica bem limpinho, ele percebe o adorno e volta. Não tem nada dentro. Você não tomou uma decisão. Diga assim: o Espírito de Deus é o único selo que pode fechar o meu coração, o meu templo, para que Satanás não entre mais. Para que entre só a palavra de Deus, só a vontade de Deus. Para que desejos e paixões mundanas não me dominem mais, mas que eu domine sobre elas. Amém? Glória a Deus. Então, do versículo 20 até o versículo de número 36, ele estabelece novamente o culto a Deus. Amém? Ele estabelece o culto. Do capítulo 30, do versículo 1 até o versículo de número 27, a Bíblia diz que ele faz o quê? Páscoa. Amém? Páscoa. Ele volta à celebração da Páscoa. Quem lembra que eu falei que a Páscoa, domingo passado eu falei isso, é a mesma coisa da Santa Ceia, né? Ou seja, só mudou que antes era um animal e agora nós celebramos Jesus. Mas simbolicamente falando, né? Jesus veio para ser o último e único sacrifício por todos. Amém? Pronto. Entramos no capítulo 31, onde falamos sobre, depois de estabelecido o culto a Deus, depois de celebrado Páscoa, depois de aberto o templo, depois de purificado o templo, estabelecido dentro dele o culto, depois que foi purificado e que foram colocados utensílios sagrados, foi tirado o que era maldição de dentro. Agora, Ezequias regula as contribuições para os sacerdotes e levitas. Falamos sobre isso também. E o pastor Paulo ainda falou na segunda-feira. Lembra? Quem veio na segunda, o pastor Paulo ainda falou. Mas vamos daqui para frente, para a gente falar com propriedade, a partir do versículo de número 10. Amém? Só lembrando que Ezequias estabeleceu as contribuições para que sacerdotes e levitas trabalhassem no templo. Só queria ver isso aqui com vocês, para tirar aquela famosa dúvida. Temos que sustentar sacerdotes e levitas? Temos. É ordem de Deus. Amém? Então vamos ver aqui.
Versículo 4, leia comigo. Além disso, ordenou ao povo, moradores, eu estou no capítulo 31, tá? 2 Crônicas. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com sua parte devida a quem? Parte devida quer dizer o seu débito. Escreva do lado, dívida. Dívida, havia uma dívida entre o povo de Jerusalém e os sacerdotes que estavam ali e os levitas que estavam ali agora com o templo aberto. Amém? Então ele diz que contribuísse com a sua parte devida. Havia um valor devido aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem, diga comigo, dedicar-se à lei do Senhor. Para aí, só uma coisa. Como que alguém vai se dedicar a alguma coisa pensando em 10 coisas? Dá para fazer? Não. Você consegue cantar e assoviar e chupar cana? Hein? Não? Pois é. Isso é o que as pessoas lá fora, não é você, mas lá fora, querem que o pastor da igreja faça. Eles querem que a gente cuide da igreja, que a gente trabalhe fora, que a gente cuide da família, que a gente cuide da família de todo mundo, que a gente administre o presbitério da igreja, o ministério, as construções, as reformas, a abertura de novas igrejas, que a gente faça missões, que a gente ensine teologia e tudo isso aí sem contribuição. Por que você acha que as pessoas elas são tão fechadas para ofertar e dizimar? Porque o coração está fechado para isso. O templo, diga, o templo, o meu coração, quando ele está fechado para contribuição, ele está impedindo o sacerdócio. Vou explicar isso com mais profundidade daqui a pouco, mas só lembre de uma coisa: em Cristo você se tornou sacerdote para entrar e trazer a oferta até o altar de Deus. Amém? Até o lugar chamado gasofilácio agora, né? Para manter a casa do Senhor, o sacerdócio daquela época apresentava a Deus as ofertas. Nós hoje podemos entrar e apresentar. Amém? Mas só quem pode viver das ofertas, hoje, naquela época, todos os sacerdotes levitas. Hoje, aqueles que ensinam no altar. A Bíblia fala no Novo Testamento, só aqueles que ensinam no altar, vivem do altar. Amém? Ah, pastor, eu não ensino, eu aprendo. Então, você é um sacerdote, mas você não está sujeito a receber as contribuições para a sua manutenção, uma vez que você não ensina. Quando você se torna pastor e começa a ensinar, aí você tem que viver do altar. Por quê? Você não pode mais viver nada lá de fora, não dá. Ou você se concentra no que está fazendo, ou vai um monte de gente para o Beleléu. Diga Beleléu. Vem de Belial. Belial é inferno. Viu? Quando você manda alguém para o Beleléu, está mandando para o inferno, que vem de Belial. Tá? Entendeu isso? Então vamos nós. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância, porque o coração deles estava o quê? Aberto. Diga aberto. Pergunta para o seu irmão: você tem esse entendimento para trazer em abundância ofertas e dízimos? Ou você ainda está com o pensamento lá de fora? Aí diz: em abundância as primícias de cereal, do vinho, do azeite, do mel, de todo o produto do campo, também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitaram nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas e dízimos de coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram montões e montões. E no 3º mês começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que começou, você vê que tinha um sumo sacerdote e os sacerdotes e os levitas. O sumo sacerdote, que era digamos o chefão, né? Lhe respondeu: desde que se começou a trazer o que, pessoal? A casa do Senhor. Diga a casa que leva o nome.
Hoje é a casa que leva o nome. Naquela época era a casa do Senhor. Tá? Desde que se começou a trazer a casa do Senhor essas ofertas, que ofertas? Esses dízimos de oferta, tudo que está aqui, que veio antes. Tá? Temos comido, nós temos comido, ele, Azarias e os sacerdotes e os levitas, e nos temos fartado delas. E ainda há sobra em abundância. Mas por que tudo estava sobrando em abundância? Diga comigo, porque o Senhor, de novo, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e essa grande quantidade é o que sobra. Amém? Amém? Então ordenou Ezequias que se preparassem depósitos na casa do Senhor. E uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Disto era intendente Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era o segundo. Tá? Até aí, diga: Pai, fala o meu coração, me ensina a tua palavra, em nome de Jesus, diga amém. Pode sentar. Irmãos, templo aberto. Só quem abre o templo é aquele que tem uma visão de Deus, uma revelação de Deus. E só quem tem essa revelação é quem tem o Espírito de Deus. Não adianta a gente pensar assim: rapaz, todo mundo que chega na igreja é ofertante, é dizimista. Não é. Geralmente, uma pequena parte da igreja é, e uma grande parte não é. Por quê, meu pastor? Simples. Templo fechado, coração fechado. Quem fechou o templo não foi Ezequias, foi? Não, foi o seu pai, cheio de espíritos malignos, o Acás. Quando nós ouvimos a voz do inferno, como Acás ouviu, ele fez sacrifício a Moloque, com criança, inclusive filhos dele também. Ele serviu aos deuses da Síria. Quando nós ouvimos a voz de Satanás, nós fazemos sacrifícios de todas as formas da nossa vida, menos para a casa de Deus, menos para as coisas de Deus. Eu postei no grupo, que nós falamos muito que tem crise aqui no Brasil. Tem crise aqui no Brasil? Tem ou não tem? Tem. Desemprego, não tem? Tem muita coisa, está muito ruim, não está? Tá péssimo. Mas vamos falar real. Para quem é drogado, falta? Não. Para quem bebe, falta? Não. Os bares, os pontos de droga, sim ou não? Vamos mais para frente? Shows estão assim, sim ou não? Os cantores do mundo, todos ricos, famosos, sim? Estou mentindo ou não? Não, né? Aí eu pergunto: nós estamos em crise mesmo? Talvez nós, aqui dentro da igreja, porque lá fora não. Talvez nossa crise seja o nosso coração fechado. Porque lá fora o nosso coração estava muito aberto para droga, para bebida, para shows, para forró, para tudo que não presta. Mas quando nós entramos na casa de Deus, fechamos o nosso coração para o Senhor. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Porque, veja bem, nós não estamos aqui falando que você vai dar dinheiro e vai receber bênção. Isso nós não falamos aqui na igreja. Nós não estamos falando aqui que você, trazendo rios e rios de dinheiro, tua vida vai mudar. Também não. Mas, irmão, manter a casa de Deus e a obra de Deus é coisa de gente que entende as coisas espirituais. E quando você está nesse nível, diga: quando eu estou nesse nível, Deus está bem juntinho de mim. O Espírito Santo está aqui,
selando tudo, dando aval. Então, na verdade, muitos estão na igreja, mas não entendem o valor do que seja dizimar e ofertar. Ezequias deu ordem ao povo que fizessem as contribuições que eram devidas, não as contribuições que eram apenas ordenadas por ele, mas devidas. O que ele disse ao povo? Gente, vocês querem sacerdotes? Vocês querem pastores? Vocês querem? Aí eles disseram, queremos. Então vocês vão ter que manter. Isso é devido. Amém? Isso é devido. Então, nós temos que amadurecer, porque não há nada nesse mundo que a gente não tenha que manter. Sim ou não? Quem comeu hoje? Levanta a mão. Manteve o mercantil, a padaria, um monte de gente foi mantido pela alimentação que você comeu hoje. Está entendendo? Quando você vai em qualquer canto, para sair do canto para o outro, que você pega um ônibus, você está mantendo alguém, uma empresa, um cobrador, um motorista, você está mantendo alguém. Então, para onde você vai? Eu vim no meu carro. Você manteve o dono do posto de gasolina, o dono da fábrica do automóvel que você comprou, entendeu? O dono da loja de pneu que você gastou, porque tudo que você gasta, alguém vai ter que repor, não vai? Então você está mantendo estruturas. E quando você trabalha para alguém, ou alguém te paga o salário, ele te paga porque ele tem que manter você, para que você mantenha ele, e essa troca faz com que ele e você comam. Quem está entendendo isso? Isso é a vida, não é? Agora, quando Jesus disse, o meu reino não é desse mundo, ele estava falando do reino da eternidade. A promessa é morar lá. Mas quando ele falou para os discípulos dele, e os chamou de apóstolos, apóstolo, diga apóstolo, vem da palavra grega apócleon, diga apócleo. Apócleo quer dizer mensageiro, apócleo, mensageiro. Então, quando ele os ordenou como mensageiros do evangelho, apóstolos do evangelho, ele disse, enquanto eu estiver com vocês, vocês não precisam carregar a bolsa. Por quê? Porque Jesus tinha já uma estrutura, tinha o tesoureiro, tinha o ministério dele era bem organizado. Mas quando eu não estiver com vocês, vocês vão ter que carregar o alforje. Vocês vão ter que andar com ele. Por quê? Porque aí cada um vai ter que arrecadar para se manter no seu chamado, no seu ministério. Amém? Olha o que Jesus está ensinando para os seus apóstolos. E como é que era mantido esse povo? Se você for lá em Atos capítulo 4, você vai ver que haviam ofertas muito numerosas para manter a igreja primitiva. Entendeu? Então, não é simples. Paulo fala lá em Coríntios 9 também sobre a oferta, sobre a necessidade da oferta, sobre plantar e colher, sobre quem dá mais, colhe mais, quem dá menos, recebe menos. Tudo isso aí a Bíblia fala. Mas nós temos que entender o rei Ezequias. Quando ele diz, olha, vocês vão dar o que é devido, ele está dizendo, amadureçam. Nós estamos estabelecendo a casa de Deus, nós estamos estabelecendo a obra de Deus, nós estamos reabrindo o templo, nós estamos agora cultuando o nosso Deus, e para fazermos isso, temos que contribuir com aquilo que é devido. Amém? Amém? Quem entendeu isso? Mas não entenda com negócio de troca, nem com negócio de avareza, porque a avareza é idolatria. Quando eu sou avarento, não quer dizer que eu só penso no dinheiro, não. É quando eu coloco o dinheiro acima de Deus. Isso é avareza. Tudo que eu coloco acima de Deus é idolatria. E quando o dinheiro está acima de Deus, é avareza. Paulo disse a Timóteo assim, Timóteo, toma cuidado, porque o dinheiro é raiz de todos os males. E por causa dele, muitos transpassaram a si mesmos com muitas dores e até se desviaram. Então, tenha cuidado, porque o dinheiro
ele pode corromper você. E já talvez você que nem tem muito já esteja corrompido. Por quê? Porque você fecha o templo na hora que ouve a palavra oferta e dízimo, quando deveria estar o quê? Aberto. Amém? Quem me entende isso com o ouvido duro? Duro, bem duro. Eu estou tentando falar o seu coração. Tá duro o ouvido? Ou tá bom de ouvir? Tá bom? Tá? Eu estou tentando falar o seu coração. Por quê? Porque essa palavra aqui, que eu estou ensinando, gente, isso aqui é coisa para gente que come baião de dois, rapadura, toicinho e carne do sul. Entendeu? Aquela carne do sol bem dura. É para crente que sabe mastigar. Menino, banguela, não consegue comer isso aqui não. Criança vai engasgar. E olha se não morrer engasgado. Só quem entende isso aqui é quem tem dente para mastigar. Viu? Mas você prefere que eu pule essa página da Bíblia ou que você aprenda para cultuar Deus? Então aprenda. Porque oferta quer dizer aproximar. Sabia? Ofertar é aproximar. Quando eu me dou. E a Bíblia diz que dando é que se recebe. Porque quando eu me dou, eu recebo a salvação. Amém? Eu tenho que me doar para Deus, para que Ele me dê o dom supremo da salvação. Se eu não me entregar corpo, alma e espírito para Deus, eu jamais verei o Senhor. Amém ou não amém? Ah, pastor, eu já entreguei o corpo. Isso quer dizer o quê? Saiu do pecado. Eu já entreguei o espírito. Quer dizer que você já está ligado para ir morar no céu. Você está querendo ir para lá. Você está assim, sabe? O espírito é esse. Entreguei minha alma. Vamos ver. A tua vontade é a vontade de Deus? Você está praticando a vontade de Deus? Você está debaixo, submisso à orientação da sã doutrina? Ah, pastor, tem horas que sim, tem horas que não. Então você ainda não se entregou por completo. Por isso que a Bíblia diz que a nossa entrega tem que ser completa. Vocês vão encontrar Deus quando buscar de todo o seu coração. Templo aberto. Tá? Templo aberto. Eu já vi crente chegar e bater boca. Bater boca. Tá? Então, não adianta. Eu não entro em discussões vãs. Mas tem muita gente que quando chega nessa parte aqui, meu Deus. Agora, eu estou lendo cabalmente que os sacerdotes viveram bem. Foram mantidos bem. Não estavam passando fome, estavam com sobras. E por que eles estavam vivendo bem? Porque o povo trouxe em abundância para a casa de Deus, e Deus abençoou o povo por causa disso. Então, tem uma lei aqui, tem uma promessa? Tem, na casa que leva o nome. Quando você é abundante nesse lugar, lá na tua casa tem abundância também. Amém? Quem entendeu isso? A Bíblia diz, eu nunca vi um justo desamparado ser. Amém? Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Então, se você crê na Bíblia, creia nisso. Depois que o povo trouxe em abundância, que os sacerdotes levitas e o sumo sacerdote tiveram abundância, eles declararam, olha, sabe por quê? Que o povo trouxe em abundância, formaram-se montões, e Deus abençoou o seu povo. Isso é profético. Lá em Ageu, capítulo 1, a Bíblia diz que o templo tinha sido destruído, e templo destruído não tem culto. Ageu quer que o povo reconstrua o que estava destruído. O que é que ele faz? Ele primeiro exorta. Deus exorta através do profeta Ageu dizendo, vocês, sabe qual é o problema? É que vocês, em vez de construir o meu templo, vocês estão construindo a casa de vocês primeiro. Enquanto vocês estão ajeitando tudo na casa de vocês, a minha casa está ficando deserta. E ele fala o que para o povo? Trazei primeiro para a minha casa, para que dela eu me agrade. E eu me agradando dela, vocês serão abençoados. Mas até que vocês façam isso,
o vosso bolso, a vossa sacola, o vosso alforge é um saco furado. Vocês pensam em levar para casa muita coisa, quando vão ver, não tem nada. Quem trabalha o mês todinho, pensando que vai arrecadar e não consegue. Pai, que miséria é essa? Pronto. Você está entendendo? É que a sua prioridade não é a casa do Senhor, é a casa que você mora. E nós cristãos, servos de Deus, com o templo aberto, com o coração aberto, entendemos que primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Amém? Então vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você fizer um cálculo matemático entre o que você ofertou esse mês, estamos no final do mês? Estamos? Hoje é o último dia? Penúltimo? Então dá para falar já. Entre o que você ofertou e dizimou esse mês, oferta e dízimo, e entre tudo que você gastou com você, com as suas vontades, com os seus desejos. Vou nem falar vício não, porque tem uns que tem, né, ainda. Mas tem outros que já se libertaram. Mas aonde foi mais empreendido o dinheiro? Aonde você mais falhou? Quem entende o que eu estou falando? Com o coração aberto. Estou falando ao coração. Pastor, o senhor está me cobrando alguma coisa? Nada. Nada. Quem acusa é o diabo. E eu, se eu for ganhar dinheiro como cobrador, eu morro de fome, que eu não sei fazer isso. Todo mundo que me conhece sabe, quando alguém me deve, eu travo. Eu não sei cobrar. Então, não estou aqui cobrando você. Eu estou te ensinando que há uma lei espiritual na casa que leva o nome de Deus. Deus tem zelo por esse lugar, amém? Amém? Então, quando você olha para cá em primeiro lugar, e você entende, o cara lá de fora, não importa com ele, importa você que está aqui dentro aprendendo. Quando você coloca esse lugar aqui como primícia, como lugar de valor, rapaz, muda tudo na sua casa. Lembra de Obed? Obed deu valor às coisas de Deus. A arca estava lá, ele se apaixonou pela presença de Deus, né? O Shekinah de Deus, a presença. Ele sentiu a glória, o kavod, ficou lá grudado. Enquanto ele estava lá, o que aconteceu com a casa dele? Tudo prosperou, porque ele ficou ligado com Deus. Como é que você vai ligar financeiramente a sua vida com Deus com o coração fechado para o dízimo e para a oferta? Para manter as coisas de Deus, as pessoas que trabalham a teu favor na obra de Deus. Amém? Quem entendeu isso? Aqui não tem negócio sabe? Nós temos que tirar esse folclore. É um folclore diabólico. Quem aqui não já disse para sua mulher, ou para o seu marido, ou para o seu pai e sua mãe, ou ouviu do pai e a mãe essa frase: já vai levar dinheiro para a igreja? Já vai levar para o pastor? O pastor já vai roubar teu dinheiro? Quem já ouviu essas coisas? Levanta a mão, sério, pode falar. Já? Então, você sabe o que eu estou falando. Mas, irmão, isso aí é o folclore do diabo. Enquanto o crente está amarrado com isso aí, com essa ideologia satânica, ele deixa de prosperar espiritualmente. Ele fica com o coração fechado para aquilo ali. Você já notou que quando alguém diz: ei, fulano, eu tenho um presente para ti, o que é que você faz? Sorri. Sim ou não? Quando alguém bate na tua porta e diz, aí você diz: quem é? Aí o cara diz: o galego. Aí você, sem nem pensar, porque na hora do desespero, da avareza, você diz: não tem ninguém não. O pobre do galego sempre vai, né? Hein? Não é assim que acontece? Aí o irmão do lado, o vizinho lá, que nem é crente, diz: ô crente, viu? Papai dizia que tem um crente e um cretino, né? Você imagina isso? Mas acontece, não acontece?
Acontece. Quando o pastor está falando aqui, é como se fosse o galego. E alguém, eu digo, tem algum dizimista aí? Tem algum ofertante? Não, tem aqui não. Por quê? Porque isso era uma maldição que deveria ser quebrada. E Ezequias dá ordem para que sejam quebradas as maldições. Aquilo que estava impedindo Deus ser cultuado. Amém? Pois bem, entendemos isso ou não? Entendemos? Vai lá para o versículo de número 20. Posso? Assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era o quê? Bom, o que mais? Reto, o que mais? Verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Então aprenda isso. Faça o que é bom, o que é reto e o que é verdadeiro perante o seu Deus. Deus vê todas as coisas. Deus ouve todas as coisas. Não adianta você fazer o que é bom, o que é reto, o que é verdadeiro. E não, você tem que fazer isso porque você entende que Deus está olhando. Não você fazer só para mostrar para o outro. Você tem que fazer porque Deus está vendo. Amém? Versículo seguinte. Em toda a obra, toda a obra. Quem quer ser abençoado em tudo que faz? Ok. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar seu Deus, de todo o coração o fez, e o que? Prosperou. Então, quando você vai fazer, faça de todo o coração. É nisso que Deus abençoa e prospera você. Entendeu não? Não, eu vou dar porque vai ficar chato. Eu estou aqui, o pastor está olhando para mim. Não adianta. Faça de todo o coração. O dízimo e a oferta é de todo o coração. Tem que ser uma celebração dentro de você. Quem já viu uma piada que quase morre de rir? Já passou por essa? Eu uma vez quase que eu desmaio. Que eu sou frouxo para rir. Entendeu? Então, irmão, o dízimo e a oferta para quem está com o templo aberto para Deus, ele é como aquela piada. Você fica sorrindo de alegria. Não estou vendo ninguém sorrir. Mas cheio do Espírito Santo você sorri. Repleto do Espírito Santo você sorri. Dominado pelo Espírito Santo você sai dando gargalhada nesse lugar. Quando eu falar em dízimo e oferta. Isso é um povo que tem o templo aberto. Amém? Então, aprenda que a alegria do Senhor é a nossa força. Se alegre com essas coisas e você vai ser forte espiritualmente. Amém? Fique alegre. Toda vez que você ouvir a palavra dízimo e oferta, pense que você está ouvindo aquela palavra gol do seu time que você torce. Pense que você está ouvindo aquele chamado para aquela coisa que você mais gosta de comer. Pense que você está ouvindo o sim da pessoa que você ama. Amém ou não? Você tem esse entendimento espiritual sobre o dízimo e a oferta? Ezequias passou isso para o povo. Amém? Agora o 32. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Escreva do lado. Depois da fidelidade, veio
um ataque, porque o inimigo, ele estava vendo que Ezequias estava prosperando em tudo. Então foi o que ele fez? Vou atacar Judá, vou sitiar Judá, vou ficar acampado ao redor, vou atacar Ezequias. Amém ou não amém? Quem entendeu isso? Veio o ataque. Aí tem muita gente que diz assim: poxa, eu estou sendo fiel, como que vem ataque? Irmão, sempre vem ataque, seja por fiel e seja por infiel, mas o fiel, ele sempre vai vencer, o infiel não. Amém? Ataque vem na minha vida e na sua, independente de você ser dizimista, ofertante ou não. Não tem nada a ver. Agora, quem é que vence? Só quem tem a mão de Deus a seu favor. Amém? Vamos lá. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que estava, verso 2, resolvido a pelejar contra Jerusalém, ele resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, ele reuniu todo mundo, tapar as fontes das águas. O que a água traz? Para quem vem lá do deserto. O cara vem lá do deserto, marchando, sol quente, tal. Acabou. O que ele quer? Água. Água dá o quê? Hein? Dá o quê? Força. O cara está lá, ai, que sede, bebe água, fica o quê? Forte. Pastor, eu sinto força com um pedaço de galinha, um pedaço de carne. Calma. Se tu tiver com sede, tu não quer nada para comer, tu só quer algo para beber. Tenta comer alguma coisa com a boca seca, nem desce. Vocês estão entendendo? No deserto, a boca fica queimada, seca. Se desse um boi assado, eles não pegavam. Porque eles queriam o quê? Água. Água, primeiro água. O que é que Ezequias inteligentemente faz? Tira a água. Vamos fechar a passagem da água para eles não beberem água. Sem água eles vão ficar impossibilitados de comer. E se eles não têm possibilidade de comer, eles vão ficar o quê? Fracos. Amém ou não amém? Então diga para o seu irmão, não dê água para o seu inimigo. O diabo, ele tem sede da tua alma. Ele tem sede de acabar com a tua raça. Ele tem sede de acabar com o teu casamento. Ele tem sede de destruir a tua vida. Aí você fica dando água para ele. Corta essa água. Deixa ele fraco. Amém? Vamos lá. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Amém? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado. Segunda coisa, cobrou ânimo. Diga para o seu irmão, tenha ânimo. Opa, eu não ouvi, vamos lá. Tenha ânimo. Olha para o irmão, está com problema? Está com dificuldade? Diga assim, todo mundo aqui tem a mesma que você. Todo mundo passa por problema, por aflição, por dificuldade. Todo mundo. Tenha ânimo. Ânimo. Sem ânimo, já era. Acorde pela manhã desanimado, para você ver. É uma lesma andando. Sim ou não? Então, tenha ânimo. Se levante rápido. Pule da cama com alegria. Opa! Ontem não deu, mas hoje vai dar tudo certo. Pula feita aqui. Se você jogar um gato, da onde for, ele cai assim, ó. Entendeu? Tenha ânimo, irmão. Se levantar, levanta mesmo. Você não está. Quem tem fé? Levanta a mão. Quem tem fé? Olha, você que tem fé, de manhã quando você levantar, levanta igual um gato, rapaz. Entendeu? Porque você tem que mostrar a sua fé já na primeira pisada. Você já tem que pisar na cabeça da serpente e do escorpião. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a sua vida. Amém ou não amém? Então quando você acorda de manhã desanimado, você não pisa em ninguém, você já é pisado de manhã.
Mas quando você já acorda com a fé, você já, opa, hoje vai dar tudo certo. E todo mundo olha para você, você é doido. Ontem você estava aí, mó deprê. É ontem, hoje o choro dura por pela manhã vem o quê? Alegria, eu estou alegre, a alegria do Senhor é a minha força, estou forte, estou pisando na cabeça da serpente, do escorpião, e hoje as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha vida. É isso que ele está nos ensinando aqui. Primeiro ele cobrou ânimo. Depois, restaurou todo o muro quebrado. Irmão, você cobra ânimo. Você tem que restaurar tudo que está quebrado. Porque no dia anterior, quando você estava lá, naquela depressão, você falou bobagem. Você deu legalidade ao inferno. Você fez besteiras e mais besteiras. Então, o que você fez ontem foi quebrar algumas alianças que você tinha com Deus. Foi quebrar princípios. Foi quebrar valores espirituais que faziam com que você andasse com o Senhor em uma perfeição, em uma sincronia, um sincronismo espiritual. Aí você, por causa de uma depressão, por causa de um problema, porque não deu certo em alguma coisa, porque frustrou-se, você foi falando bobagem, fazendo coisa errada, e foi quebrando os princípios e valores que te unem a Deus. E eu quero que você preste atenção nisso, porque essa é uma das armas do inferno contra você. A língua, que é inflamada pelo inferno. Você começa logo, entra logo no bife e vai falando bobagem. Sim ou não? Rapaz. E aí você fala no ouvido da mulher, a mulher que você deveria ser o cabeça. Aí você fala e você quase destrói com a pobre da mulher. Ela fica espiritualmente decaída. Os filhos ouvem a discussão sua com a sua esposa e ficam decaídos também. O teu abatimento, você passa para a família toda, fica toda uma família caída. Agora, acordou com fé, meu filho? Vai ter que restaurar tudo que foi quebrado. Você vai ter que ser pastor da sua mulher, dos seus filhos, dos seus vizinhos que ouviram a confusão. Entendeu? Das pessoas que você escandalizou. Você vai ter que restaurar. Quem você desviou por causa do teu desânimo, do teu descompromisso naquele dia anterior, naquele momento passado. Você vai ter que restaurar essas coisas. Perante Deus, você vai ter que restaurar princípios e valores que você não pode abrir mão deles mais. Amém? Mas lembre-se, você não falou só para Deus não, você falou para a gente ouvir. Não foi só perante Deus, foi perante os homens. Então você vai ter que consertar essa coisa toda. Restaurar muros. Muros quebrados, diga muros quebrados. É entrada para o inimigo. Quantas vezes você já notou que tem muros quebrados na sua vida espiritual? No seu casamento? Por deslealdade? Né? Então, muros quebrados. Você tem que reconstruir esses muros que foram quebrados. Eles são danosos, porque são espaços abertos para que o inimigo entre na sua vida e destrua você, e destrua sua possessão, sua casa. Vai fechando esses muros, vai reparando eles, amém? Então ele cobrou ânimo, e o que? Reparou, diga, reparou todo o muro, não foi uma parte, todo o muro quebrado. E a outra coisa que ele fez? E ele, diga ele, ergueu torres. Para que serve uma torre? Para que serve uma torre? Vigia. Diz para o irmão, vigia, irmão. Torre é para que aquele soldado, aquele sentinela fique lá, olhando para tudo. A torre é lugar de vigilância. Ele construiu torres de vigílias, de vigias. Para quê? Que adianta eu levantar o muro e não construir as torres? Que adianta eu levantar minha família? Hoje,
o meu casamento hoje e não vigiar e amanhã fazer tudo errado de novo? Ou eu estou ouvindo alguém dizer perto de você agora, não sei se é o diabo, mas eu acho que pode ser sua mulher ou seu marido, parece contigo, que promete como sem falta e falta do jeito que promete. Dessa vez vai. A mulher nem crê mais nisso, nem o filho, ninguém mais crê em você, nem você próprio, porque você só faz levantar os muros, mas não constrói as torres de vigilância. Então a Bíblia diz: vigiai e orai para não cair em tentação. Você está de pé? Cuide para não cair, vigie. Torre serve para isso. Amém? Torre serve para... Então ele não é nada bobo. Vou levantar o ânimo. O inimigo veio. Vou tirar a água dele. Ele vai ficar fraco. Não vou só fazer. Vou reparar os muros. Tudo que eu quebrei, tudo que está quebrado, vai ser reparado. Mas eu também vou colocar torres de vigia. Por quê? Porque eu sei que a gente tem que vigiar o inimigo. Tem que ver por onde ele vem, por onde ele quer atacar. Eu tenho que estar percebendo se ele está querendo atacar através de um filho meu, da minha esposa, do patrão, que chega cheio de cão, às vezes na empresa, querendo humilhar todo mundo. Um colega de trabalho, uma pessoa na rua, às vezes uma pessoa te fecha no trânsito. Minha mulher sempre comigo do lado, quando alguém me fecha no trânsito, ela sabe que eu sou meio Van Damme nessa hora, aí ela vai e diz: vigia, varão, vigia. Vigia, volta para a terra. Entendeu? Então, queridos, nós temos que ter torres de vigia. Agora eu queria só ouvir aquela pergunta: bispo, fala para mim, como é que são essas torres? Vai, por favor. Bispo, vai. Fala para mim. Mais alto, vai, para eu ouvir. Pronto. Se olhe no espelho. Seja uma torre de vigilância. Você está levantando os muros e você tem que vigiar. Você tem que ser essa torre forte. Amém? Então, se o marido vigia, se a esposa vigia, tem contenda? Não. Se o pastor vigia, a ovelha vigia, tem problema? Não. Então, na verdade, o problema entre dois irmãos dentro de uma casa é a falta de vigilância de um deles. Porque o diabo pode usar o outro, mas nunca vai usar os dois. É porque os dois não estão vigiando. Se alguém vigiar, o diabo perde. Porque mamãe dizia isso. Quando a gente ia discutir lá em casa, os irmãos, ela dizia: meu filho, 2 cachorros só brigam quando os 2 querem. Palavra forte, mas a gente ouvia. Por quê? Peraí, eu não vou brigar, eu não quero, não vou. Aí deixa ele falando sozinho. Vai falar. Eu que não vou abrir minha boca. Inflamada pelo inferno, principalmente. Na hora da raiva, da quintura, só sai fogo ruim. Não, deixa passar a tempestade. Quando vier a bonança, aí eu abro. Amém? Vigia, irmão. Vigia o lábio, vigia a boca, vigia os olhos, vigia tudo. Se o teu olho é bom, todo o teu corpo é luminoso. Vigia o pensamento. O que é que você está pensando? Tem que vigiar. Quantas vezes eu já conversei com gente que diz assim: bispo, eu quero ser liberto. Quer? Então vigia o teu coração, vigia o teu pensamento, vigia as tuas ações, os teus desejos. Bispo, é que eu gosto. Você gosta do pecado. Quando a pessoa manifesta, eu digo: demônio, qual é a tua entrada? Ele ou ela gosta disso, daquilo outro. Aí eu me aproveito. O que você gosta? Que é ruim? É a entrada de Satanás na tua vida. Amém? Então, tira as forças dele. Levanta o muro caído e constrói torres de vigia. Nunca mais você cai nessa área. Nunca mais o diabo vai entrar por ali. Nunca mais ele vai ter êxito, porque ele sabe que agora você está
vigiando, que você reparou tudo que estava quebrado e que você levantou muros altos. E ele não é pequeno não, Ezequias é um cara de Deus. Olha o que ele faz mais. Eu vou terminar isso aqui, porque domingo eu vou falar mais coisa. Preste atenção. Levantou também o outro muro por fora. Quer dizer, tinha um muro aqui, ele faz outro. Vai ficar mais difícil ou não? Vai. O inimigo vai tentar vir, mas tem 2 muros em vez de um só. E entre um muro e outro, tem um espaço enorme que não dá para pular dali para cá, nem daqui para lá. Entendeu? É um espaço, é um precipício. Se quiserem passar, vão cair no precipício. Por isso que era costume deles fazer isso. Quem levantava muralhas, fazia uma segunda muralha, para que o inimigo que conseguisse subir na primeira, na segunda ele era vencido. Aí eu pergunto para você, na tua vida espiritual, no teu casamento, na tua vida emocional, na tua vida financeira, na tua vida como um todo, em cada setor da tua vida, você tem tido cuidado de levantar muros, de construir torres de vigia, de reparar o que está quebrado e de levantar uma outra muralha para que fique mais difícil o acesso ao teu coração, à tua vida. Você sabe que o inimigo anda ao teu derredor buscando te devorar, te destruir, te matar, te roubar. Aí você deixa facinho, ainda abre a porta para ele. Ele chega lá, blim, blom. Aí você abre a porta. Irmão, construa uma segunda muralha. Deixa mais difícil para o inimigo. Bispo, quando é que eu construo essa segunda muralha? Meu irmão, revestimento de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus. Tá? Primeira coisa que você recebe quando aceita Cristo, o que é? Vamos lá? O sangue. Teu sangue garante a vitória. É? O sangue. Sangue, você é lavado pelo sangue. Salvação só vem pelo derramamento do sangue de Cristo. Você recebe o sangue. Então o sangue é a primeira cobertura que você tem. Qual é a segunda? Qual é a segunda muralha? É o Espírito de Deus. Revestimento do Espírito. Amém? É o Paracletos. Deus em espírito e em verdade dentro de você. Dentro de você. Dentro de você. Não tem como o diabo vencer. Porque essa muralha é intransponível. Você quer garantir a sua vida eterna? Não receba só a água, que é a palavra, ou só o sangue. Receba o Espírito. A fé vem pelo ouvir a palavra, não vem? Vem. Pela fé, você ouve a palavra, você tem a fé te faz receber Jesus. O sangue vem, pronto, salvação. Aquela hora, remissão de pecados, né? O sangue, ele vem para remir. Mas a garantia da vida eterna não está na remissão do sangue. Está no selo do Espírito. Amém? Então, primeiro você recebe a água para lavagem, para purificação. Você recebe o sangue para remissão. Mas você recebe o Espírito para ficar garantido para a vida eterna. A Bíblia diz que quem não nascer da água, arrependimento, e do Espírito, não vai para o céu. Não vai se salvar. Tem que ser uma coisa e outra. Tá? Todo mundo que nasce na água, no arrependimento, recebe o sangue. Mas nem todo mundo recebe o Espírito. E é como eu falei daquela carta. A carta só interessa para quem está endereçado. Quando você vem aqui na frente, cheio de problemas, de mazelas, de inimigos, de senaqueribes, e a gente ora, a gente prega a palavra, você recebe a palavra, vai
arrancando coisas, lavando você. Aí você vem na frente, recebe o sangue, e o sangue vem, reme o teu pecado. Você está livre da condenação do pecado naquela hora. Mas isso não quer dizer que você não vai sair e fazer besteira de novo. Porque a única coisa que te convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito. Se você não recebe ele, você vai continuar fazendo besteira. Aí vai aquele crente, vem, pede perdão e peca de novo. Vem, pede perdão e volta de novo para o pecado. E vai e vem, vai e vem, vai e vem. E isso é pior do que a novela mexicana. Pior. Olha, tem uma coisa que eu tenho pavor, é a novela mexicana. O cara para morrer passa 10 capítulos. Quando você 10 dias depois, o cara... Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.